Bom, continuando então, né, essa parte um, né, do capítulo 8, né, que eu coloquei parte 1.1, porque ainda é a parte teórica inicial do capítulo 8, né, que a parte 2 já vai ser a solução do exemplo 8.1. Então, só para a gente concluir essa parte teórica, que é falando dos métodos, né, para análise de velocidade e aceleração, que o livro apresenta, ele vai apresentar então 3 métodos para poder aplicar e fazer análise de velocidade e aceleração em mecanismos, né? O método vetorial, o método gráfico e o método complexo. O método vetorial ele vai basear no uso de vetores, né, para poder a gente definir os vetores no meu mecanismo, né, e decompor esses vetores na direção x e y, né, que a gente vai usar os vetores unitários i, j, k, então definir em i, j, e aí eu consigo decompor essa equação vetorial em 2 equações e resolver o problema vetorialmente, né? O método gráfico ele é baseado no conceito de desenhar, né, o polígono de vetores. Então eu obtenho uma equação vetorial, né? Então geralmente eu trabalho com movimento relativo, né? Então eu vou avaliar, por exemplo, velocidade relativa entre 2 pontos do mecanismo ou a aceleração relativa entre 2 pontos do mecanismo. E essa equação vetorial eu vou construir o polígono de vetores que forma essa equação. Com esse polígono eu aplico trigonometria e consigo calcular quanto que vale as incógnitas do meu problema, né? Os vetores que eu não conheço o módulo, tá? Também é possível resolver desenhando, né, graficamente, tá? Parecido com o que nós fizemos lá no capítulo 2, né, desenhando o mecanismo para definir os ângulos de posicionamento das barras, né? E o terceiro método, que é o método complexo, ele é baseado numa rotina de cálculo, né? Uma rotina computacional, tá? Ele envolve muito mais a parte de programação do que avaliar o conceito físico do problema. Então, consequentemente, nós não vamos estudar o método complexo, tá? Não faz parte aí, né, do tópico aí da nossa ementa, da disciplina, né, entrar muito nessa parte de programação. O livro coloca, né, alguns exemplos, né, de solução pelo método complexo, mas não interessa para gente aqui, tá? Quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá, mas você vai ver que ele coloca algumas rotinas de cálculo, né, alguns algoritmos lá para poder fazer essa conta, baseado em algum método de cálculo, né, ou equações vetoriais ou equações, o polígono de vetores. Então, nós vamos detalhar e aprender os 2 primeiros métodos, método vetorial e método gráfico, ok? Começando pelo método vetorial. Então, o método vetorial ele é baseado no uso de um sistema de coordenadas móvel, tá? Então, ao invés de eu ter somente um sistema de coordenadas, eu vou trabalhar com 2 sistemas de coordenadas, como eu posso ver nessa figura, tá? Essa figura é uma figura muito importante para a gente poder aplicar o método vetorial. Sugiro a vocês colocarem essa figura junto com o formulário, né, com as equações que vocês vão anotar para ficar todas reunidas numa única folha, né, para ganhar tempo na hora da prova. Pode colocar essa figurinha junto que ela vai ajudar muito na aplicação do método, vocês vão ver o porquê. Então, basicamente, eu tenho 2 sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenadas que ele chamou x, y, z maiúsculo, né? Usou letras maiúsculas para representar um sistema de coordenadas inercial, né? E um sistema de coordenadas x, y, z com letras minúsculas que vão representar um sistema de coordenadas móvel, tá? Para aplicar o método vetorial, eu vou ter que definir onde que eu vou colocar os 2 centros dos sistemas de coordenadas. Então, o centro de um sistema de coordenadas vai ter que estar desse sistema de coordenadas inercial, vai ter que estar num ponto da cadeia cinemática que está fixo, né? Porque senão ele não é inercial. E o sistema de coordenadas móvel, ele vai ter que estar num ponto da cadeia cinemática que eu vou escolher e vou definir que tenha movimento, né? Para eu poder aplicar o método que esse sistema ele vai girar junto com o mecanismo, tá? E aí por isso eu defino os vetores unitários i, j e k. Então os vetores unitários i, j, k, né, no eixo x, y, z respectivamente, eles estão definidos no sistema móvel, né? Porque me interessa decompor os vetores no sistema móvel e não no sistema inercial, ok?
Fazendo isso, ele faz uma triangulação aqui, ó, entre esses 3 pontos, né? Que ele define um ponto que ele chama de ponto P, né? Que o ponto P representa o ponto aonde eu quero obter a minha informação. Então é o ponto da cadeia cinemática do problema onde eu quero calcular a velocidade ou a aceleração, tá? Na grande maioria dos casos, o ponto P vai representar isso. Então, triangulando esses 3 pontos, né, eu vou ter 3 vetores, o vetor R0, o vetor R e o vetor RP, tá? Vetorialmente falando, eu posso falar que o vetor RP é o somatório desses outros dois, né? Se eu somar o vetor R mais o vetor R0, né, eu tenho o vetor RP. E mais uma coisa que eu posso falar é o seguinte, o vetor R, dos 3 vetores, o vetor R é o único que está definido no sistema móvel, né? É o único que tem o seu centro no sistema de coordenadas móvel. Os outros dois eles estão definidos no sistema inercial. Então o vetor R é o único que eu posso escrever ele dessa forma, né? Usando os vetores unitários I e JK. Então se eu pegar o módulo em x multiplicado pelo vetor I, né, eu tenho a componente em x. Se eu pegar o módulo em y vezes o vetor j, eu tenho o módulo de j. E para z a mesma coisa, né? Então eu vou trabalhar com essas duas equações, né, para aplicar o meu método vetorial, tá? E aqui uma coisa importante, a gente tem que definir o que representam esses vetores, tá? Fundamental a gente ter essa noção aí em mente. Então, olha o que representa. O que vai representar o vetor R0? Os vetores R representam posição. Então, o vetor R0 significa a posição do centro do sistema de coordenadas móvel em relação ao centro de coordenadas inercial. Ele está me dando a distância entre eles, né? É a posição de um sistema em relação ao outro, tá? O vetor R, o que ele representa? Ele representa a posição do ponto P no sistema móvel, né? E o vetor RP vai representar a posição do ponto P no sistema inercial, né? Então, isso que representa esses 3 vetores, tá? Na dedução das equações da velocidade e da aceleração, nós vamos ter que derivar essa equação aqui, ó, né, da posição. Então, lá na frente, nós vamos deparar com esses parâmetros aqui, ó, o VP, né, o vetor VP, o vetor V0 e o vetor V. E aí você vai me perguntar o que significa o vetor VP, o que significa o vetor V0 e o que significa o vetor V. Ora, bem simples, né? O vetor VP vai significar a velocidade do ponto P no sistema inercial. O vetor V0 representa a velocidade de um sistema de coordenadas em relação ao outro. E o vetor V representa a velocidade do ponto P no sistema móvel, né? É a mesma analogia, né? E aí, na hora que eu pegar a equação da velocidade e derivar, vai aparecer o AP, vai aparecer um A0 e vai aparecer um vetor A. E aí, obviamente, que é a mesma coisa que a gente acabou de falar para a velocidade. O AP é a aceleração do ponto P no sistema inercial. O A0 é a aceleração de um sistema de coordenadas em relação ao outro. E o vetor A é a aceleração do ponto P no sistema móvel, tá? Lembrando que nós vamos definir esses 3 pontos na cadeia cinemática do nosso problema, do nosso mecanismo, tá? E aí nós vamos analisar o que representam esses vetores dentro do mecanismo que eu estou querendo resolver, ok? Então, lá, a definição então que a gente usou, né, ali, ó, o XYZ maiúsculo, sistema de coordenadas inercial, XYZ minúsculo, sistema de coordenadas móvel, o I e JK, os vetores unitários definidos no sistema móvel, né, como a gente falou. E aí uma coisa importante, ó, o vetor ômega que vai aparecer na nossa equação, por definição, ele vai significar a velocidade angular do sistema móvel, que é o sistema que vai se movimentar, ok? Então, toda vez que aparecer essa equação, o vetor ômega na equação geral, ele representa a velocidade angular do sistema móvel. Na equação geral da aceleração, vai aparecer o vetor alfa. O que o vetor alfa vai significar? Obviamente, a aceleração angular do sistema móvel,
tá? Isso vai aparecer também aí na equação geral, ok? Então vamos lá deduzir a equação geral. Como é que vai ficar? Para obter a equação da velocidade absoluta Vp, eu vou pegar a equação do deslocamento, né, que é o RP, e derivar. Então eu tinha que o RP era o R0 mais R. Então o Vp vai ser a derivada do RP, RP ponto, que vai ser o R0 ponto mais o R ponto. O R0 ponto seria a derivada do vetor R0. Como a gente já tinha visto anteriormente, o vetor R0 ele está definido no sistema inercial. Então não tem como eu derivar esse vetor decompondo nos vetores I, J, K, porque esses vetores estão definidos no sistema móvel, né? Então o meu vetor R0 ponto nada mais vai ser do que o meu vetor V0, tá? Não vai ter nada muito diferente disso que eu vou poder fazer, não. Então, o vetor R0 vai representar o vetor V0. Já o vetor R ponto, a derivada do vetor R, esse eu consigo trabalhar ele, né? Porque a gente escreveu lá atrás que ele pode ser escrito em função dos vetores I, J, K. Então, como é que fica? Eu tenho que derivar, né, como a gente já viu anteriormente, usando a regra da cadeia. Primeiro derivo o módulo. Então, olha só, esse primeiro parêntese significa a derivada do módulo. x.i mais y.j mais z.k. Depois eu tenho que derivar os vetores unitários, porque eles também estão variando no tempo, né, porque eles giram junto com o mecanismo. Então, a segunda parcela aqui, ó, esse segundo parêntese, seria a derivada dos vetores unitários. Repare que isso daqui, ó, é a letra I com um pontinho em cima, né? A derivada do vetor unitário I. Aqui o J, a mesma coisa. E o K tem um pontinho em cima, mostrando que é a derivada do vetor unitário K. A gente já tinha visto anteriormente que a derivada dos vetores unitários, né, representam um vetor unitário que está girando, como é o nosso caso. A derivada dele vai ser o produto vetorial do ômega com ele mesmo, né? Então, aqui, ó, o que está escrito aqui, ó, é o I, o vetor I com pontinho, né? Um vetor, né? Com pontinho em cima lá da derivada, tá? Só que como o livro não coloca a setinha, né? Ele só está em caractere em negrito, tá? Como eu já tinha falado com vocês. O J a mesma coisa e o K a mesma coisa. Então, o que ele faz? Ele vai pegar esse ômega vec I substituir no I ponto, né? O ômega vec J substituir no J ponto e a mesma coisa para o K ponto, né? E aí, veja bem, esse segundo parêntese aqui, ó, né? Veja bem, ele está pegando esse segundo parêntese aqui, ó, e avaliando ele aqui, ó, exatamente o segundo parêntese. O que esse segundo parêntese vai resultar? Então, se eu substituir aqui, ó, as derivadas, vai ficar isso daqui, ó. Então, vai ficar x produto escalar de ômega vec I mais y ômega vec J mais z ômega vec K. O ômega produto vetorial aparece nos três termos, então ele coloca em evidência, né? O ômega produto vetorial ele botou em evidência. O que sobrou aqui? Sobrou o x produto escalar I, que está aqui. Aqui sobrou o y produto escalar J e por último o z produto escalar K. Mas olha só, o que está aqui, ó, isso daqui nada mais é do que o vetor R, né, que a gente começou a trabalhar ele. Então, consequentemente, isso tudo aqui, ó, vai ser ômega vec R, certo? E, ou seja, esse termo aqui, ó, ele vai representar um ômega vec R, né? E esse primeiro termo, que é a derivada dos módulos, ele nada mais vai representar do que o vetor V, né? Que ele mostra aqui embaixo. Então, ou seja, a derivada do vetor R pode ser representada como sendo o vetor V mais o ômega vec R. Então, se eu substituir o R ponto aqui, ó, a equação geral da velocidade vai ser dada por essa equação aqui, ó. Então, o Vp vai ser igual a V0 mais V mais ômega vec R. Essa é a equação geral do método vetorial para cálculo de velocidade, ok? Aí eu posso reparar uma coisa interessante aqui, ó. Eu tenho três componentes, né? Por que aqui eu tenho três componentes, sendo que quando eu avaliei a velocidade da partícula se deslocando numa trajetória curvilínea com raio variável,
na videoaula anterior, por que lá só tinha 2 componentes e aqui eu tenho 3 componentes? Né? Pensem um pouquinho sobre isso aí para ver se vocês vão acertar a resposta. Parem o vídeo aí para vocês pensarem. A resposta disso vai ser a seguinte. Vamos tentar identificar primeiro aquelas 2 componentes que nós temos lá no caso da partícula. A componente tangencial, que é ômega vezes o raio, está aqui, ó. Essa é a componente tangencial. A componente V que aparece aqui, ó, ela representa aquele dr dt, que é a velocidade que o raio está variando, né? Então essas 2 parcelas é que existiam lá na equação do movimento da partícula. O que representa esse V0? O V0 não representa a velocidade de um sistema de coordenadas em relação ao outro. Então essa é a componente nova que apareceu, porque lá eu só tinha um sistema de coordenadas, aqui eu tenho 2. Então por isso que eu tenho 3 componentes, né, na equação geral da velocidade. Tá? Então na hora que eu estiver aplicando o método vetorial, eu tenho que usar essa equação geral para descrever e calcular a velocidade pelo método vetorial. Ok? A aceleração, basta pegar essa equação e derivar. Aí começa a ficar muito repetitivo, né? Então, olha, ele pegou a aceleração e pegou lá, Vp ponto. Então, ele derivou o vetor V0, V0 ponto. O vetor V, ele também derivou o vetor V. E na hora de pegar para derivar a última parcela, ele tem que usar a regra da cadeia. Tem que derivar primeiro o ômega, depois o R. Então, virou 2 componentes. Então, ele tem o ômega ponto VEC R. Esse ômega ponto lá na frente ele vai virar um alfa, né, que é a aceleração angular. E depois o ômega VEC R ponto. Aí eu tenho que trabalhar essa equação para chegar na minha equação geral, a equação final. Então, como é que eu vou fazer para trabalhar essa equação? Primeiro, V0 ponto. O V0 ponto, da mesma forma que a gente analisou lá para o R0 ponto, ele está definido no sistema inercial. Então, não tem como eu trabalhar ele derivando e decompondo nos vetores unitários I, J, K. Então, o meu vetor V0 ele vai virar o A0, né? O V0 ponto. O vetor V ponto, eu consigo trabalhar ele, né? E aí eu vou fazer a mesmíssima coisa que eu fiz para o vetor R. Então, primeiro eu derivo ali ó, os módulos, então vai ficar x ponto ponto, y ponto ponto, z ponto ponto, e depois a derivada dos vetores unitários. E aí, se você fizer a mesma coisa que a gente fez lá para a velocidade, você vai encontrar que o vetor v ponto, né, aqui ó, a derivada dele, vai ser igual ao vetor a mais o ômega VEC V. É um grau de derivada acima, né, do que eu tinha lá derivando o deslocamento, tá? Então, o vetor V ele vai ser igual a mais ômega VEC V, né? O próximo aqui, que é o ômega VEC R, não tem nada para eu fazer, porque o ômega ponto é o alfa, né, que eu vou substituir depois. Então, é alfa VEC R. E por último, eu tenho o ômega produto vetorial com R ponto. O R ponto a gente acabou de deduzir aqui, ó. A que vale o R ponto? Se eu substituir o R ponto aqui, ó, eu vou substituir ele como sendo, vou colocar em parênteses aqui, ó, o V mais ômega VEC R, né? Então, o que eu vou ter? Se eu pegar e fazer esse produto vetorial, que é o que ele fez aqui embaixo, aqui, ó, né? Eu vou ter ômega VEC V mais, aí eu vou ter um duplo produto vetorial, né? Ômega produto vetorial com ômega VEC R. Na hora que eu jogar na equação geral, repare aqui, ó, vou marcar em azul. Esse termo aqui é igual a esse daqui, ó, né? Então vai somar. Então vai ficar 2 vezes ômega VEC V, né? Então ficou o A0, que é esse termo aqui, mais o vetor A, mais 2 vezes ômega VEC V, mais o ômega ponto VEC R, que é o alfa, né? Que a gente viu ali. E por último, essa componente que é dependente de um duplo produto vetorial, né? Então essa é a equação geral para aceleração pelo método vetorial, tá? E aí pode observar aqui, eu tenho quantas componentes? 1, 2, 3, 4, 5 componentes, né? Lá no movimento da partícula eu tinha 4, né? A componente que eu tenho a mais é o A0,
que é a aceleração de um sistema de coordenadas em relação ao outro, que lá eu não tinha dois sistemas de coordenadas, né? E eu consigo analisar o que representa cada uma dessas componentes, né? A componente A, ela vai representar a aceleração que o raio varia. É o D2R dt2, né? Que a gente viu lá no movimento da partícula, né? Essa componente 2 vezes ômega VEC V é a componente de Coriolis, né? Que a gente viu lá que ela vai existir quando o ômega é diferente de zero e quando a velocidade, a partícula se desloca dentro do sistema, né? Já que o vetor V representa o dr dt, que é a velocidade que o raio varia, né? Depois eu tenho o alfa VEC R, é a aceleração tangencial. E por último, ômega VEC R é ômega ao quadrado vezes o raio, que é a centrípeta, né? Então aqui eu tenho as 4 componentes definidas, né? Centrípeta, tangencial, Coriolis e radial, né? São as 4 componentes que nós vimos lá no movimento da partícula, ok? Bom, deduzindo as duas equações, né, para velocidade e para aceleração pelo método vetorial, agora é aplicar as equações. Então agora nós vamos resolver alguns exemplos do livro, começando pelo exemplo 8.1, tá? Que está resolvido no livro, tá? Mas isso nós vamos resolver na nossa próxima videoaula.